Como é a igreja dos seus sonhos? O que ela tem? Como são os membros? São acolhedores? Cuidam dos necessitados? E se eu te falar que essa igreja está muito mais perto do que você imagina? Prazer ter você aqui. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque hoje o estudo tá incrível. Já falamos aqui que Deus ordenou que os israelitas fossem generosos, para que não houvesse pobres no meio deles. Mas ao longo dos anos, eles foram se esquecendo disso. Até que veio Jesus, resgatando a importância desse assunto, curando doentes, multiplicando alimento e sanando as necessidades do povo. Quando subiu para o céu, Jesus mandou que os discípulos fizessem o que ele fez, e com certeza isso incluiria os cuidados com os necessitados. Eles levaram isso tão a sério que em uma reunião que eles fizeram lá em Atos 15 ficou registrado que eles não deveriam se esquecer dos pobres e necessitados. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Que top! Eles tinham visão de comunidade e de família mesmo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eles compartilhavam tudo. Nossa! Bem louco! Muitas vezes eu me pergunto, qual era o segredo dessa igreja? O que precisamos fazer para viver isso hoje? Estudando mais a fundo o texto de Atos 2, verso 42 a 47, eu vi que a igreja daquele tempo se dedicava a 4 atividades em especial. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles estudavam e compartilhavam constantemente a história de Jesus. A gente prega muito sobre os ensinos e sobre as doutrinas da Bíblia, só que às vezes a gente se esquece de fazer isso através da história de Jesus. Temos que ler mais os evangelhos, pregar mais sobre Jesus, conhecer mais sobre o que ele fez quando esteve aqui na Terra. O ensino era tão importante nessa igreja que quando surgiram problemas práticos, eles designaram 7 homens para resolver essas questões, para que o ensino da palavra não fosse negligenciado. Será que o ensino tem sido negligenciado na sua igreja? Não. Uma segunda atividade que eles tinham era o partir do pão. Sim, eles comiam juntos, no dia a dia e também na Santa Ceia. A Santa Ceia aponta para a libertação do Egito lá no passado, mas também aponta para a redenção dos salvos lá no futuro. Ela representa a morte de Jesus na cruz, que deve ser o centro da vida do povo restaurado. A cruz representa a nossa salvação e também é o ato de levarmos essa salvação a outras pessoas. Coma mais com as pessoas, participe mais da Santa Ceia e, ao fazer isso, se lembre que Jesus morreu por você e que essa notícia tem que ser levada a outras pessoas, ok? Legal! Essa igreja se dedicava também à oração. Essa foi a primeira atividade descrita sobre eles, lá em Atos 1, verso 14. Eles oravam tanto que, quando tiveram problemas de ordem prática, também designaram outras pessoas para que o ministério da oração não fosse abalado. Eles oravam tanto que a palavra dedicavam, ela é usada a maioria das vezes para se referir à oração. Como igreja, precisamos orar mais. Já percebeu quanto tempo a gente dedica à oração em nossos cultos? No mínimo, faça reuniões de oração, separe momentos de oração no culto, mas cuidado, hein? Que a sua oração não seja egoísta, ok? Por fim, eles se dedicavam à comunhão. A palavra usada para descrever comunhão é a palavra koinonia, que denota compartilhamento. Compartilhamento está em alta nos dias de hoje. É Uber para lá, Airbnb para cá, bicicletinha da Yellow, carro, enfim. O mundo está querendo viver o que o cristianismo deveria estar vivendo. A vida em comunidade é o meio pelo qual nós somos edificados e fortalecidos na nossa vida em Cristo. Essa comunhão é expressa quando a gente vive junto em amor.
O Novo Testamento expressa isso muitas vezes, através do pronome recíproco uns aos outros. Romanos 12:10, 15:7, 15:14, 16:16, Gálatas 5:13, 6:2, 1 Tessalonicenses 5:12, 5:13, 5:15, Efésios 4:2, 4:32, 5:21, Colossenses 3:12, Tiago 5:16, 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 4:9 e 1 Pedro 5:5! Entre outros. Tudo isso, gente, mostra que a igreja tem que ser baseada no uns aos outros. Sua igreja é assim? Não. A gente precisa ser mais como essa igreja. Por isso, hoje eu quero chamar a sua atenção para o seu irmão que está sentado aí do seu lado na igreja. Você o conhece? Você sabe das suas alegrias? Você sabe das suas tristezas? Para você ter ideia, eu tinha um amigo que estudava comigo, que ficou 3 dias sem ter o que comer, e eu não sabia. Eu via ele na escola, passava o dia com ele, ficava com ele no intervalo, mas eu não sabia que ele estava sem comida em casa. Por que eu não percebi? Talvez isso esteja acontecendo na sua igreja. Será que o seu irmão tem alguma necessidade física, alguma necessidade emocional, alguma necessidade espiritual que você não saiba? Para mim, isso acontece porque a gente tem vivido pouco em comunidade. A gente mal se cumprimenta no sábado de manhã, como é que a gente vai compartilhar, vai conhecer e vai saber a necessidade de alguém? A igreja, fundada pelos primeiros cristãos, eles tinham reuniões todos os dias, eles se viam no templo, eles faziam junto a panela diário, louvando juntos e caindo na graça do povo. E sabe qual era o resultado? Eles tinham batismos diários. Só que hoje, a gente não tem tempo. A gente trabalha, a gente estuda, a gente assiste Netflix, a gente fica no Instagram, aí não sobra tempo mesmo. Talvez esteja na hora da gente simplificar a nossa vida para podermos viver mais em comunidade. Tenha as pessoas como prioridade. Esse é o segredo. Como igreja, como classe de escola sabatina, nós precisamos mais disso. Só convivendo que você vai saber as necessidades que Deus quer que você resolva. Faça isso com os irmãos de fora da igreja e com os de dentro também. Resumindo o estudo de hoje, a igreja primitiva tinha 4 práticas constantes: estudo, comida, oração e comunhão. Jovens, está na hora da gente acordar. Está na hora da gente transformar as nossas igrejas no que elas foram criadas para ser. Está na hora de estudar, de comer, de orar, de conviver. Se fizermos isso, a gente vai ver o poder de Deus se manifestando com sinais, com milagres. A gente vai ver uma generosidade nunca antes vista, uma solidariedade, uma alegria que vai resultar em batismos e conversões diários. Os discípulos viveram em comunidade. Os pioneiros da nossa igreja viveram em comunidade. Nós também temos que viver em comunidade. E a gente vai continuar achando que dar um oi no corredor da igreja é viver em comunidade? Me desculpa, mas eu acho que a gente merece mais. E por falar nisso, lembra da igreja dos seus sonhos que você pensou lá no começo do vídeo? Ela pode começar hoje. Você é a igreja. E se você mudar, a igreja muda também. E aí, bora priorizar a vida em comunidade?